Dexter era autista? Eu te digo com propriedade que não, mas e se fosse? E se o autismo tivesse sido o álibi perfeito para Dexter escapar de qualquer suspeita? Essa é a pergunta que pouca gente ousa fazer, não porque a hipótese seja real, mas porque ela revela o quanto a ignorância social sobre o autismo poderia proteger alguém exatamente como ele. O olhar distante, o desconforto em interações sociais, a rigidez de rotina, o fascínio por padrões e a dificuldade com nuances emocionais. Tudo isso em outro contexto poderia sugerir uma neurodivergência, mas em Dexter pode compor um disfarce. E é justamente aí que mora a provocação deste vídeo. O autismo poderia ser o álibi perfeito para Dexter, poderia protegê-lo da suspeita, justificar sua frieza, dar sentido ao seu isolamento, mas ao mesmo tempo esse mesmo álibi poderia ser o oposto, um risco, um estigma, um motivo a mais para que todos o vissem como um estranho ou até como uma ameaça. É isso que a gente vai discutir hoje, como o autismo, dependendo da época e da forma como é percebido, poderia tanto salvar quanto condenar alguém como Dexter. Primeiramente, quero reforçar que este vídeo tem caráter exclusivamente de entretenimento. Nenhuma das informações apresentadas aqui deve ser utilizada como base para qualquer tipo de diagnóstico. Isso só pode ser feito com um acompanhamento psicológico especializado. Eu, Eduardo, sou pedagogo e trabalho na área da inclusão na minha cidade, com crianças com necessidades especiais, entre elas crianças autistas. Por isso, tenho um profundo respeito pelo tema e acredito que todos deveriam estudar um pouco sobre o autismo, para ajudar a derrubar os mitos e preconceitos que ainda persistem na sociedade. Dito isso, Dexter não é autista, embora para quem não tenha familiaridade com o assunto, algumas de suas características possam causar confusão. Já vi diversos psicólogos analisando a série e concluindo que Dexter apresenta transtorno de personalidade antissocial, também conhecido como psicopatia grave com impulso homicida. Além disso, o próprio Jeff Lindsay, criador do personagem, afirmou que concebeu Dexter como um psicopata e não como uma pessoa dentro do espectro autista. Alguns podem argumentar, mas ele demonstra sentimentos ao longo da série, e isso é verdade. Dexter mostra emoções e até evolui nesse aspecto. No entanto, é importante entender que pessoas com transtorno antissocial também podem demonstrar sentimentos, ainda que de forma atípica ou com maior dificuldade de empatia e vínculo emocional. Agora quero te mostrar um dado muito assustador que tem me assombrado esses dias. Você sabia que 99,2% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritos? Então, antes de continuar, se inscreva no canal, é gratuito e faz a diferença para o seu amigo Eduardo continuar produzindo conteúdo com cada vez mais qualidade. Ah, e se puder, deixe o seu like, eu agradeço 2 vezes. Pessoas autistas geralmente sentem empatia profunda, mas podem ter dificuldade em expressá-la ou interpretá-la nas convenções sociais. Já Dexter compreende racionalmente o que deve sentir, mas não sente de fato. Além disso, ele não apresenta sensibilidades sensoriais, que são muito comuns no espectro, como incômodo com sons, luzes, texturas ou cheiros. Pelo contrário, Dexter lida com sangue, violência e cenas intensas com total frieza. Isso mostra que suas dificuldades sociais e emocionais não vêm de uma neurodivergência, mas de uma ausência afetiva construída por trauma, algo completamente distinto do autismo. A ideia não é diagnosticar, e sim imaginar. E se um homem como Dexter, que vive disfarçado de cidadão exemplar, percebesse que a própria diferença poderia ser uma máscara melhor do que qualquer fantasia, um disfarce invisível que desperta empatia em vez de medo. Really, I just don't understand all that emotion, which makes it tough to fake. Porque no mundo real, quando alguém é reservado, literal, socialmente estranho ou excessivamente metódico, a reação mais comum não é desconfiança, é compreensão. As pessoas tendem a justificar comportamentos atípicos dizendo ele é assim mesmo, é meio fechado. Se Dexter quisesse um álibi social, o autismo seria o mais eficaz de todos. Pense bem, durante toda a série Dexter tenta imitar convenções sociais. Morgan, você conhece um homem pela rosquinha que ele escolhe.
Ele leva rosquinhas para o trabalho, sorri em momentos aleatórios, faz comentários genéricos sobre o clima ou o trânsito, tudo isso não por naturalidade, mas por um cálculo. Ele copia os gestos humanos como quem segue um manual de instruções. E é curioso perceber, se alguém o visse desse jeito no mundo real, talvez o classificasse como alguém com dificuldade social. E a palavra autismo surgiria facilmente uma conversa de corredor, não como uma ofensa, mas como uma explicação, uma tentativa de tornar o estranho compreensível. É aí que o álibi hipotético se torna brilhante, porque o autismo na leitura popular não desperta medo, desperta empatia. Ele cria uma certa zona de imunidade moral. As pessoas tendem a interpretar atitudes frias ou mecânicas como parte de uma condição, não de um caráter. Portanto, se Dexter quisesse esconder o que realmente é, um predador meticuloso, incapaz de sentir culpa, mas mestre em simular emoções, bastaria permitir que essa leitura se espalhasse, bastaria não desmentir o que os outros presumem. O mais perturbador é que tudo já está ali, pronto para isso. Ele vive segundo rituais rígidos, repete comportamentos obsessivos, fala em tom monótono, evita contato visual e tem uma dificuldade evidente de se conectar emocionalmente com os colegas. São traços que, aos olhos de um leigo, poderiam ser confundidos com sinais de neurodivergência. E o mais irônico é que, se essa hipótese fosse real, Dexter teria o álibi perfeito. Parecer diferente o suficiente para não ser questionado, mas funcional o bastante para ser útil. Mas há uma camada mais profunda nisso, porque se o autismo fosse o álibi de Dexter, o problema não estaria em Dexter, estaria em nós, na maneira como a sociedade usa rótulos para simplificar o que não entende. No impulso de transformar todo o comportamento atípico em diagnóstico, a tese, no fundo, não é sobre ele, é sobre o nosso olhar, sobre como a empatia mal informada pode se tornar uma forma de cegueira. Dexter, nesse cenário hipotético, não precisaria mentir, bastaria deixar que os outros interpretassem seus silêncios, bastaria continuar levando rosquinhas e sorrindo no elevador, enquanto o mundo o via como um funcionário excêntrico, tímido, talvez com dificuldades sociais, e essa percepção bastaria para garantir sua camuflagem, porque ninguém suspeita de quem desperta compaixão. É essa a provocação. Se o autismo fosse o álibi de Dexter, ele não seria apenas o assassino perfeito, seria o espelho perfeito da nossa ignorância. Mas preste bem atenção, eu falei dos pontos que poderiam dar certo. Mas olha, se Dexter tivesse usado o autismo como álibi, a sua eficácia dependeria inteiramente da época. Em 2006, quando a série começou, o conhecimento popular sobre o espectro autista era muito limitado, superficial e cheio de equívocos. Até havia um reconhecimento crescente do termo, mas não do que ele realmente significava. As pessoas sabiam o nome, não a complexidade por trás dele. Isso criava um terreno ambíguo, um tempo que aceitava sem entender e que julgava sem saber. De um lado, essa falta de compreensão poderia jogar a favor de Dexter. Sua frieza, sua rigidez de rotina e suas dificuldades sociais poderiam passar despercebidas sob o rótulo genérico de "ele é meio diferente". A ausência de informação detalhada criava uma espécie de zona cinzenta onde a estranheza pode existir sem levantar suspeitas. As pessoas sem instrumentos para identificar o autismo com precisão tenderiam a deixar passar comportamentos que hoje seriam analisados com mais atenção. O álibi, portanto, funcionaria por desinformação e não por empatia, como eu havia falado no início do vídeo. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo contexto tornava o autismo um fator de isolamento e estigma. Em 2006, a palavra autista ainda carregava um peso social de incapacidade e anormalidade, algo que é totalmente equivocado. Era comum associar o espectro à falta de inteligência ou à completa inaptidão social, o oposto da imagem que Dexter tenta sustentar como funcionário exemplar, irmão dedicado e analista de laboratório confiável. Por isso, o álibi que o protegeria também poderia destruí-lo. Quanto mais ele usasse a condição para justificar o estranho, mais as pessoas poderiam vê-lo como alguém inadaptado ou até perigoso. O ponto central é esse: o álibi do autismo em 2006 não seria um escudo,
mas uma corda bamba. Ele poderia funcionar em um ambiente que tolera o esquisito, desde que o esquisito não incomode demais. Dexter, no entanto, vive justamente do incômodo. Sua presença nunca é neutra, e seu olhar sempre desperta algo inquietante nos outros. Num contexto em que o autismo ainda era pouco compreendido e cercado de estigmas, isso poderia acender ainda mais alarmes, não abafá-los. O que você acha que o Doakes pensaria dessa desculpa do Dexter se passando por um neurodivergente, uma pessoa com espectro autista? Será se ele simplesmente desistiria de caçar Dexter? Me diz aí nos comentários a sua opinião do que poderia acontecer se Dexter usasse essa desculpa, essa máscara, o que Doakes poderia achar dele. No need to hide who I really am. It would be freeing. Stop grinning like a fucking psycho and get back to work. Hoje, ironicamente, esse álibi teria mais chances de ser aceito, mas também mais chances de ser desmascarado. É uma faca de dois gumes. Vivemos em um tempo em que o autismo deixou de ser um mistério e se tornou parte do vocabulário social. As redes, os movimentos de neurodiversidade e o avanço da ciência fizeram com que a condição passasse a ser vista não como uma deficiência moral, mas como uma diferença de funcionamento. Isso trouxe empatia, representatividade e espaço para que as pessoas autistas falem por si mesmas. Mas junto com a empatia veio algo que Dexter jamais suportaria: o olhar atento. Hoje, um comportamento como o dele seria rapidamente analisado, interpretado e discutido. O público aprendeu a identificar sinais, a compreender contextos, a perceber quando há intenções por trás da falta de emoção. A máscara da indiferença, que em 2006 passaria por excentricidade, em 2025 soaria como um cálculo. A diferença é que agora não basta parecer vulnerável, é preciso ser coerente com essa vulnerabilidade. E Dexter nunca seria, na minha opinião. A sociedade atual entende que o autismo não define caráter. Uma pessoa autista pode ser empática, ética, moralmente consciente, porque o autismo é uma forma de perceber o mundo, não de negar o bem e o mal. Se Dexter tentasse se esconder por trás desse espectro, a primeira reação contemporânea seria investigar o motivo, não aceitar simplesmente o rótulo. O discurso mudou. Antes se dizia, ele é estranho, então deve ser doente. Hoje se diz, ele é diferente, mas isso não o torna menos humano. Em outras palavras, o que protegeria Dexter em 2006 o condenaria agora. Naquela época, o desconhecimento gerava tolerância. Agora, o conhecimento gera responsabilidade. O álibi cairia porque o público moderno está mais preparado para distinguir entre uma mente neurodivergente e uma mente manipuladora. A ausência de emoção de Dexter não seria confundida com introspecção, mas interpretada como uma performance fria, um cálculo social. Essa virada cultural é o que torna a hipótese tão provocante. O mesmo rótulo que um dia poderia ter sido um escudo, hoje seria uma armadilha. O mundo se tornou mais sensível, mas também mais analítico. Passamos a ouvir quem antes era silenciado, e isso significa que o autismo já não pode ser usado como uma máscara por quem não pertence a ele. They're the lucky ones. There are no secrets in life. O discurso da diferença não serve mais como um disfarce, porque finalmente entendemos que diferença não é ausência. Just hidden truths that lie beneath the surface. Mas nesse caso é difícil imaginar que esse disfarce funcionaria dentro da própria casa. O Harry, que acompanhou Dexter desde a infância, conhecia de perto seus impulsos violentos. Ele literalmente os viu nascer. Seria quase impossível mascarar aquilo com um diagnóstico, porque o que Harry enxergava não era uma dificuldade de interação, e sim uma ausência real de empatia e culpa. E a Deborah? Para ela seria ainda mais complicado. Um diagnóstico recebido já na vida adulta, depois de anos de convivência, soaria mais como uma tentativa de desculpa do que uma explicação legítima. Mas no caso da Deborah, eu não tenho tanta certeza de como seria. Eu não tenho uma opinião formada. Eu sei que ela conhece o irmão demais para aceitar isso com facilidade. Então, por mais que um diagnóstico pudesse funcionar diante da sociedade, no âmbito familiar ele não daria certo. Porque quem viveu de perto o que Dexter é de verdade, nunca acreditaria que tudo aquilo se resumia a um transtorno. Mas o curioso é que essa hipótese,
A do autismo como álibi não surge do nada. Ela nasce justamente de uma confusão que a própria série ajuda a criar. E basta visitar fóruns e discussões online para perceber. Antes de eu continuar, nos livros é muito claro a psicopatia de Dexter. Então isso realmente é um erro assim, entre aspas, de quem conduziu a série, que acaba gerando essa ambiguidade. Será se ele é um psicopata? Será se ele tem outro transtorno? Justamente porque suas ações são muito adversas. Há quem diga que Dexter é autista, outros que ele é esquizoide. Alguns falam em esquizofrenia e até quem o veja como portador de transtorno de personalidade limítrofe. E isso mostra o quanto o público tenta, a qualquer custo, dar um nome àquilo que escapa da compreensão moral. Alguns fãs, por exemplo, descrevem Dexter como esquizoide, uma pessoa fria, solitária, que prefere o isolamento e tem uma dificuldade em demonstrar emoções. É uma leitura interessante, mas incompleta. O esquizoide se afasta porque não sente necessidade de se conectar. Já Dexter se afasta porque não pode se conectar. Ele não é indiferente por natureza, e sim por um tipo de estratégia. Seu distanciamento não é apatia, é disfarce. Outros dizem que ele seria esquizofrênico, por conversar com pessoas mortas como Harry e posteriormente, cuidado com os spoilers, a Debbie. Sim, quando a Debbie morre, ela volta exatamente como Harry, sendo o conselheiro da mente de Dexter. Mas isso também é um equívoco. Dexter não acredita que eles estão vivos. Ele sabe que são projeções da própria consciência. O que a série faz é nos permitir ver o que se passa dentro da cabeça dele, transformando o pensamento em diálogo. Não é um tipo de alucinação, é apenas metáfora. É o próprio conflito interno de Dexter tomando forma. Há também quem acredita que ele teria TPL, o transtorno de personalidade limítrofe, por causa do trauma da infância, mas esse diagnóstico é ainda mais distante. O TPL é marcado por instabilidade emocional, impulsividade, medo de abandono, e nada disso define Dexter. Ele muitas vezes é o oposto do caótico, é o homem do controle absoluto. O trauma não o tornou explosivo, o tornou metódico. Ele se baseia no cálculo e não na reação. Ele é a ação. A única definição compatível e confirmada pelo próprio criador da obra é de que Dexter é um psicopata funcional, alguém com transtorno de personalidade antissocial. E nem todo psicopata é um assassino. Isso nós devemos deixar claro. Por isso que ele tem uma psicopatia grave com impulso homicida. Um sujeito incapaz de sentir empatia genuína, mas perfeitamente capaz de imitar emoções, manipular vínculos e manter uma vida social de fachada. Harry, seu pai adotivo, reforçou esse padrão ao ensinar o código. Ele treinou o filho a esconder o monstro, não a entendê-lo. Reprimiu suas interações, limitou sua expressão emocional e acabou criando um predador domesticado. Não um homem curado, mas um homem condicionado. É aí que tudo se conecta, porque esse condicionamento de Harry, que bloqueou em Dexter qualquer naturalidade emocional, é exatamente o que tornaria crível o álibi hipotético do autismo. Um comportamento rígido, reservado, socialmente estranho, mas tecnicamente funcional. Um homem que ninguém realmente entende, mas que todos aprendem a tolerar. O tipo de pessoa que, em um ambiente social desinformado, seria protegido pela empatia mal direcionada. As teorias dos fãs, no fundo, revelam uma verdade mais incômoda. Nós queremos acreditar que o mal tem uma explicação neurológica, que há sempre uma causa escondida, um trauma, um nome clínico. Queremos que o monstro seja, no fundo, uma vítima. E é exatamente por isso que Dexter funciona tão bem, porque ele desafia esse conforto. Ele é a ausência da justificativa. Ele é o que sobra quando tiramos as desculpas. Dexter provavelmente poderia sobreviver com um álibi em 2006, porque ninguém sabia nomear o que via. Mas em 2025, ele seria visto, identificado e desmontado. A sociedade que antes seria cúmplice pela ignorância, hoje o condenaria pela consciência. E essa é a ironia final. Quanto mais humanos nos tornamos ao compreender a neurodiversidade, mais facilmente enxergaríamos o desumano em Dexter. Mas eu fiquei em uma corda bamba nesse vídeo todo. Eu não tive um veredito concreto. Será que esse álibi realmente funcionaria? Eu trouxe pontos de como poderia funcionar e o que poderia dar errado.
mas eu quero a sua opinião para a gente cravar um veredito final aqui. Lembrando que eu quero que você considere todos os contextos, o contexto da época, o contexto atual, o contexto da série, se funcionasse dentro daquele mundo, como uma não ficção e também como ficção. Será se ela funcionaria para nós, espectadores que estamos assistindo? Será se seria interessante acompanhar esse tipo de álibi? O que você acha? Deixa a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grandíssimo abraço e até a próxima. Tonight's the night, and it's going to happen again and again.